E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Opa, preparadíssima. Hoje a gente vai mergulhar num tesouro brasileiro, cara, que é a base de dados do IMET, É isso aí, Instituto Nacional de Meteorologia. a famosa BDMP, Isso, a BTP. que tem informações sobre chuva, temperatura, umidade, vento. Tudo. E você imagina tudo isso atualizado hora a hora desde 2000. De centenas de estações pelo Brasil. É muita informação, né? Mas por que isso é importante? Bom, quem que se beneficia disso? Bom, pensa comigo. Entender o clima do passado ajuda a gente a prever o futuro. Então, essas informações são super importantes para várias áreas, né? A agricultura, por exemplo, que precisa se preparar para seca, para chuva forte, planejamento urbano, para construir cidades mais resilientes, né? As mudanças climáticas. Faz sentido. E como é que a gente acessa essa mina de ouro? É difícil. Não é difícil. O IMET disponibiliza tudo de graça no site dele. Ah, que legal. É claro que a base é enorme, então navegar por ela pode ser meio assustador no começo. Dá um medinho, né? Mas calma, a gente te guia. Ufa, que bom. E aí, como é que a gente faz para desvendar esses dados? É só baixar e abrir no Excel? Ah, se fosse só isso. Seria ótimo. Mas a coisa é um pouco mais complexa. Os dados vêm em arquivos compactados, organizados por ano. E dentro de cada arquivo tem vários arquivos CSV. Um para cada estação. CSV. Isso me lembra programação. Exatamente. Para lidar com essa quantidade de dados e extrair informação relevante, a gente precisa de ferramentas mais poderosas. Tipo Python, por exemplo. Python, já ouvi falar. Mas confesso que não domino. Sem problema. A boa notícia é que o autor do material que a gente usou como base para esse episódio, ele já fez o trabalho pesado. Que maravilha. E criou um pacote Python chamado IMET-BDMapData que facilita muito o acesso e a organização dos dados. Então quer dizer que esse pacote já faz a mágica de baixar e organizar os dados pra gente. Que beleza. Exato. E faz muito mais. Mas antes de entrar nos detalhes do código, vamos dar uma olhada na estrutura dos dados. Beleza, vamos lá. Me explica como essa base de dados é organizada. Cada arquivo CSV que representa uma estação, ele tem duas partes importantes: os metadados e os dados históricos. Metadados, que nome chique. O que é isso? Metadados são informações sobre os próprios dados. No caso do INMET, os metadados eles dizem tudo sobre a estação, onde ela fica, a altitude quando foi fundada. É como se fosse a carteirinha de identidade da estação. Entendi. E os dados históricos? Imagino que sejam as informações sobre o clima, né? Isso. Chuva, temperatura, umidade, vento, tudo organizado em colunas, com cada linha representando uma medição específica. Basicamente, a gente tem uma tabela gigante com todas as informações de cada estação. Exatamente. Mas tem um detalhe. Os nomes das colunas e o formato da data e hora, eles podem variar entre os arquivos. Aí a mágica do Python entra para padronizar tudo, né? E para facilitar a nossa vida. Acho que eu já estou começando a entender o poder do Python para lidar com esses dados. Mas antes de mergulhar no código, me conta. Que tipo de informações valiosas a gente pode extrair dessa base de dados? As possibilidades são infinitas. A gente pode analisar a variação da temperatura ao longo dos anos, comparar o clima entre diferentes regiões, Legal. estudar a relação entre temperatura e precipitação, muito mais. Mas para isso, né, a gente precisa limpar, organizar e transformar esses dados em algo que a gente possa realmente usar. E é aí que entra o Python e o tal pacote MapDMapData, certo? Exatamente. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai desvendar os segredos desse pacote e mostrar como ele pode nos ajudar a extrair informações valiosas dessa base de dados do INMET. Fiquem ligados. Bem-vindos de volta a Exploradores de Dados. Preparem-se para a gente desvendar os segredos do pacote Python em MapDMapData. Lembra que a gente falou daquela bagunça de arquivos? Formatos diferentes? Nossa, parece um labirinto de dados aquilo. Mas você falou que esse pacote Python faz mágica para organizar tudo, né? Exatamente. E a mágica acontece graças a uma biblioteca super poderosa do Python chamada Pandas. Pandas. Isso. Imaginem o Pandas como um mestre organizador, capaz de transformar aquela montanha de dados brutos em informações claras e acessíveis. Mestre organizador, gostei. Parece que o Pandas é nosso melhor amigo nessa jornada. Me explica melhor como ele funciona. O Pandas é especialista em lidar com dados tabulares, como os que a gente tem do INMET. Ele pega aqueles arquivos CSV cheios de números e transforma em algo chamado Data Frame. Data Frame. Que nome é esse? Parece filme de ficção científica. Pode até parecer futurista, mas é mais simples do que parece. Pense num Data Frame como uma tabela gigante organizada, com linhas e colunas, onde cada coluna representa uma variável, como data, hora, temperatura. Ah, entendi. E É como se o Pandas pegasse todas aquelas informações meio bagunçadas e colocasse numa tabela bonitinha. Exatamente. E com Data Frame a gente pode fazer maravilhas. Por exemplo, lembra que os nomes das colunas nos arquivos do INMET eram meio confusos? Sim. Com Pandas a gente pode renomeá-las.
deixando tudo mais claro, fácil de trabalhar. Tipo, transformar aquele nome gigante de temperatura do ar, sei lá, em tempar. Isso aí faz toda a diferença na hora de analisar os dados. E o Pandas não para por aí, ele também pode juntar a data e a hora que estavam em colunas separadas em uma única coluna. Juntar colunas. Que mágica é essa? É mágica. Com poucas linhas de código, o Pandas faz essa mágica acontecer. Mas o importante é entender por que a gente faz isso, né? Ter a data e a hora combinadas numa única coluna permite, por exemplo, analisar como a temperatura varia ao longo de um dia específico. Nossa, interessante. Então, com essa organização, a gente pode ver os picos de calor durante o dia, como a temperatura cai à noite, tudo isso em uma única coluna. Exatamente. É. E essa é só uma das vantagens de usar o Pandas. Ele também ajuda a gente a lidar com dados faltantes ou com erros de digitação, garantindo que a informação que a gente vai usar para análise seja confiável. Caramba, o Pandas é realmente poderoso, mas e se a gente tiver muitos dados faltantes, o que a gente faz? Aí o Pandas tem algumas cartas na manga. Ele pode, por exemplo, usar a informação dos gados vizinhos para estimar o valor que está faltando, através de um processo chamado interpolação. Interpolação. Na verdade, é como um quebra-cabeça. Se faltam algumas peças, a gente usa as peças que tem em volta para ter uma ideia de como a imagem completa deveria ser. O Pandas faz isso com os dados, usando métodos matemáticos para preencher as lacunas. Entendi. É como se o Pandas fosse um detetive, usando as pistas para desvendar o mistério dos dados faltantes. Boa analogia. Mas o Pandas não se limita a organizar e limpar os dados. Com ele, a gente também pode filtrar as informações. Por exemplo, se a gente quiser analisar só os dados de temperatura da região sul, o Pandas seleciona só as informações relevantes para a gente. Que prático! É como se o Pandas fosse um filtro gigante, separando os dados que realmente interessam. E depois que a gente filtra os dados, o que mais que a gente pode fazer com Pandas? Aí a brincadeira começa de verdade. A gente pode agrupar os dados por mês, por exemplo, e calcular a temperatura média de cada mês. Ou compilar a temperatura média de diferentes regiões. As possibilidades são infinitas. Nossa, parece que o Pandas é a chave para desvendar todos os segredos da base de dados do IMET. Mal posso esperar para começar a explorar todas essas possibilidades. E a aventura continua na próxima parte do nosso mergulho. Vamos usar o Python e Pandas para criar visualizações incríveis e revelar padrões fascinantes escondidos nesses dados climáticos. Visualizações. Isso me lembra gráficos coloridos, mapas interativos. Já tô ansioso para ver o que a gente pode descobrir. Então preparem-se, exploradores de dados. Na próxima parte, a gente vai transformar números em imagens e revelar a história que o clima do Brasil tem para contar. E aí, pessoal? De volta para a parte final da nossa aventura climática. Preparamos o café, abrimos o Python e agora? Hora de transformar aqueles dados em informações visuais incríveis. É isso aí. Lembra daquele gráfico que o autor do nosso material fez, mostrando a temperatura média diária em São Paulo ao longo de 2023? Sim. Com um simples gráfico de linhas, ele revelou a dança do clima ao longo do ano. Picos de calor no verão, quedas no inverno. Me lembro. Deu para ver claramente como a temperatura oscilava ao longo dos meses. Mas e se a gente quiser ir além? Explorar outras informações? Que tipo de visualizações a gente pode criar com esses dados? As possibilidades são infinitas. Quer comparar a temperatura média entre diferentes regiões do Brasil. Quero. Um gráfico de barras é perfeito para isso. Cada barra representaria uma região e a altura da barra mostraria a temperatura média, visual e fácil de comparar. Legal. E se a gente quiser entender a relação entre a temperatura e a chuva, será que dá para mostrar as duas variáveis em um único gráfico? Claro, um gráfico de dispersão é ideal para isso. Cada ponto no gráfico representaria um dia, com a posição horizontal indicando a temperatura e a vertical, a quantidade de chuva. Imaginem só um mapa de pontos que conta a história do clima, mostrando como a chuva e a temperatura se relacionam ao longo do tempo. Nossa, já consigo visualizar os pontos espalhando pelo gráfico, revelando padrões de conexões. E mapas. Será que a gente pode criar mapas? Tipo, mostrar a temperatura em cada cantinho do Brasil? Com certeza. Com a ajuda do GeoPandas, uma biblioteca do Python que mistura dados geográficos com o poder do Pandas, a gente pode criar mapas coloridos mostrando a variação espacial da temperatura. Imaginem um mapa do Brasil com tons de azul para áreas mais frias e vermelho para mais quentes. Que demais. Com essas visualizações, a gente realmente consegue entender a história que os dados climáticos contam. Mas me fala, o que a gente precisa saber para criar esses gráficos é muito complicado. Na verdade, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O importante é definir a mensagem que a gente quer transmitir, né? Qual história a gente quer contar com os dados. A partir daí, a gente escolhe o tipo de gráfico mais adequado e, com o Python e algumas linhas de código, a mágica acontece. Parece mais fácil do que eu imaginava. E que tipo de insights a gente pode tirar dessas visualizações? O que elas podem nos revelar sobre o clima do Brasil?
Aí depende da pergunta que a gente quer responder, né? A gente pode investigar como o clima varia ao longo do tempo, identificar tendências de aquecimento ou resfriamento, comparar o clima entre diferentes regiões e muito mais. As visualizações nos ajudam a enxergar padrões que seriam impossíveis de detectar só olhando para os números brutos. Então, com as ferramentas certas, qualquer pessoa pode desvendar os segredos do clima e usar essa informação para tomar decisões mais inteligentes. Exatamente. As informações climáticas são um recurso valioso para todos nós. Agricultores, urbanistas, gestores de recursos hídricos e até mesmo cidadãos comuns podem se beneficiar desse conhecimento para se adaptar às mudanças climáticas e construir um futuro mais sustentável. Que inspirador. Começamos o episódio falando de um banco de dados e terminamos discutindo o futuro do planeta. É verdade. E essa jornada ela nos mostrou o poder da informação e das ferramentas que a gente tem à disposição para desvendar os mistérios do mundo ao nosso redor. É isso aí. Para quem está nos ouvindo, fica o convite. Explorem a base de dados do INMET, mergulhem no mundo do Python, descubram as histórias que o clima do Brasil tem para contar. Quem sabe vocês não descobrem um padrão climático inédito, uma tendência que pode ajudar a proteger o nosso planeta. Afinal, com conhecimento e curiosidade, a gente pode construir um futuro mais consciente e preparado para os desafios climáticos que nos esperam. E com essa mensagem de esperança, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que vocês tenham se inspirado a desvendar os mistérios do clima e a usar essa informação para fazer a diferença no mundo. Até a próxima!